1 Tessalonicenses 5, verso 23, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler novamente. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero tratar do tema o espírito humano. Põe a sua mão assim no coração. Diga comigo: Pai, fale ao meu coração. Edifica-me pela tua palavra. Ajuda-me a praticá-la. Desde agora e depois que eu sair daqui. Esse é o primeiro dia de uma nova semana. É o primeiro dia de uma nova quinzena. É a metade de janeiro. E eu vou aproveitar cada instante. Então que a tua palavra gere vida em mim. Que ela me alcance. Porque quando ela me alcança, ela me promove, me edifica, me santifica e me abençoa. Em nome de Jesus Cristo, que eu faça essa oração. Quantos dizem amém? Levante as suas mãos assim. E para a palavra do nosso Deus lida esta noite, enquanto usa a sua boca para dar glórias a Deus, dê o melhor aplauso que você puder. Melhor que você puder. Esse é o melhor. Melhor que você puder. Nós somos sabedores de que o tabernáculo, a Hamishkan, tinha 3 espaços. E o primeiro espaço do tabernáculo chamava-se pátio e era aberto. Todos tinham acesso a esse lugar. Os gentios podiam chegar no pátio, nos átrios. E encontra-se a sua verdade imbricada em nosso corpo físico, se comparado com o ser humano. O segundo espaço era coberto e se chamava lugar santo, Kadosh. Neste lugar tinha a menorá de ouro, tinha a mesa dos pães sem fermento, e era um lugar de muita atividade também, mas já era um lugar mais restrito. Somente os sacerdotes, os Kohanim, poderiam ter acesso a esse lugar. E havia um terceiro lugar mais íntimo, chamado Santo dos Santos, Kadosh Kadoshim. Lá a única coisa que havia era a Arca da Aliança. Dentro dela, os elementos conhecidos, maná, a vara de Arão que floresceu e as 2 tábuas da aliança que o Eterno deu a Moisés. Nesse lugar não tinha luz de espécie alguma, ninguém entrava para varrer nem arrumar, e somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava neste lugar com o sangue de um cordeiro imolado para que ele fosse aceito e não morresse. Alguns documentos históricos constam que se amarrava uma corda na cintura do sacerdote, e o sacerdote tinha os sinos que estão no livro de Shemot, no livro de Êxodo, que enquanto ele estava se movendo lá dentro, você escutava o barulhinho dos sinos,
que estavam nas orlas da roupa. E o sacerdote, essa corda era para que, se alguma coisa acontecesse, ele fosse puxado, pelo menos o seu cadáver, para fora, para fazer um sepultamento. E quando o sacerdote saía, o povo se alegrava porque Deus tinha aceito o sacrifício. Esse era o Cohen Gadol, o sumo sacerdote. Só ele, uma vez por ano, com o sangue. Curiosamente, essa terceira parte representa o nosso espírito. O pátio, o nosso corpo. O lugar santo, a nossa alma. O santo dos santos, o nosso espírito. Se fosse essa tenda que nós temos aqui, que por uma incidência que aconteceu, não foi um planejamento meu, mas coincidiu, aconteceu junto, de que aqui temos 20 metros de largura, o que parece muito com a arca, com o tabernáculo, o Ha-Mishkan. Eu estive no deserto algumas vezes, e lá eles têm uma réplica da Ha-Mishkan, do tabernáculo, muito interessante, no deserto. Se fosse essa tenda, se fosse esse auditório, então lá fora, onde está fora do auditório, seria o pátio, o átrio, que representa o corpo. Aqui onde nós estamos, seria o lugar santo. E atrás desse telão, aqui haveria uma cortina muito grossa. E atrás desse telão seria o Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote entraria uma vez por ano. Curioso que Deus jamais descia no pátio. Deus jamais descia no lugar santo. Deus só descia no Santo dos Santos. Quando nós olhamos para a arca de Noé, Noé fez uma arca com 3 andares. No primeiro andar da arca estavam os animais. Representa o nosso corpo, a carne, a natureza animal, a natureza humana. O segundo andar da arca é onde estavam os alimentos. Representa a nossa alma. Fala do alimento da alma. E o terceiro andar e o último da arca é onde estava a família de Noé. Onde estava a família. Onde estava o quê? E esse é o ano do terceiro andar. Dê um aplauso a Jesus. Esse é o ano da família. Agora escute. No primeiro andar não tinha janela. No segundo andar não tinha janela. Somente no terceiro andar tinha janela. E a janela que havia no terceiro andar não era para a direita nem para a esquerda. Porque Deus não queria que o homem olhasse para a direita nem para a esquerda. Que a nossa expectativa não fosse horizontal. Não fosse ficarmos olhando se a água está baixando. Foram 150 dias somente desse período de expectativa. 40 dias só chovendo. E janela se abre por dentro. Porta se abre por fora. E Deus selou a arca por fora, fechando a porta. E a sua Bíblia conta que Deus a fechou por fora. Eles não podiam abrir. Imagina o que é ficar 5 meses. Eu estou falando dos primeiros 150 dias, quando então as águas começariam a baixar. Você não podia olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Não dava para olhar para a janela. Não dava para fazer como nesse período da pandemia, em que se ficou cantando em janelas. Não dava para olhar para o lado. Só o terceiro andar tinha janela, e a janela era em cima. O que obrigava Noé e a família, quando abrisse a janela, olhar para o céu. Porque é dele que vem o livramento. Agora veja. O corpo era representado pelo primeiro andar, onde estavam os animais. A alma está representada no segundo andar, onde estavam os alimentos. E aonde estava a família de Noé, representa o espírito.
Por exemplo, quando olhamos para os céus, já faz tempo que a gente não olha para os céus, eu coloquei um aqui atrás de mim para você olhar. Os céus são conhecidos como que tendo 3 níveis. Hoje a ciência já sabe que só na atmosfera nós temos várias subdivisões, que começa de cima para baixo: exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera, e tudo isso engloba a atmosfera. Mas nós sabemos desde os tempos bíblicos que existem 3 céus. É curioso que a palavra céu é plural, céus em português, mas em hebraico também é shamayim. Toda palavra hebraica terminada com ain, ela é plural. Yerushalayim, Jerusalém. Talmidim significa discípulos. Por exemplo, cavalo eu falo sus, égua, sussá. Cavalos, sussim. Então o in é como o nosso S aqui no português. E eles chamam o céu de Shamaim. Os céus seria Hashamaim. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E é muito curioso que Maim é água, e Sham é fogo, e Shamaim é fogo e água. E se divide em primeiro céu, onde passam os aviões, os helicópteros, voam as aves. Segundo os céus, onde estão os planetas, onde estão as estrelas, em toda essa dimensão atmosférica. E o terceiro céu é uma dimensão espiritual que transcende ao físico. É onde está o trono do eterno. É de onde Deus governa o mundo físico. É lá que a gente ganha as nossas conquistas e estabelece as nossas vitórias. Tudo que eu quero ganhar no mundo físico, eu ganho primeiro no mundo espiritual. E toda vitória que eu tenho no mundo espiritual em oração, ela já está determinada no mundo físico. Por isso que antes de sair da cama, eu devo me acertar com Deus. E eu não devo deixar o meu quarto até que tudo esteja certo entre mim e Deus. Porque se eu entro no terceiro céu em oração, e eu saio do quarto para viver a minha segunda-feira, eu saio com a força do Hulk, com a velocidade dos super-heróis, com os pés de corça e com a mente de Cristo. Quem pode dizer amém e dar um aplauso a Jesus? Então eu resolvo lá. Mas é curioso que veja, tanto quando eu falo do tabernáculo, quando eu falo da arca de Noé, e quando eu falo dos céus, eu vou encontrar 3 dimensões. Os textos que lemos hoje, Paulo está falando de você. E ele disse, e todo o vosso espírito. Veja que ele começa de dentro para fora. Qualquer pessoa que você perguntar, o que é você? Se você é um ser tripartido, ele vai dizer, eu sou corpo, alma e espírito. E há uma ênfase no corpo. Eu sou corpo, alma e espírito. E cuidamos muito do corpo. Quando cuidamos até um pouco melhor da alma ultimamente com as doenças psicoemocionais, mas desprezamos o zelo com o espírito. E Paulo vem de dentro para fora e diz, e todo o vosso espírito, e toda a vossa alma, e todo o vosso corpo sejam conservados irrepreensíveis. Algumas teologias, especialmente de igrejas históricas, consideram o espírito e a alma como uma coisa só. E eu entendo esse nível de teologia, porque a própria Bíblia apresenta um pelo outro. Espírito e alma são tão misturados que é difícil separar. É tão difícil separar espírito e alma com literatura, com conteúdos acadêmicos, com a mente humana, que
Deus deu a sua palavra, porque esta palavra consegue separar alma de espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu apenas citei um versículo de Hebreus 4, versículos de 12 em diante. Apenas citei que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes que divide alma e espírito, porque é difícil dividir alma de espírito. Pois bem, essa divisão existe, essa subdivisão existe, e essa subdivisão na Bíblia está apresentada de três maneiras com um objetivo. Por exemplo, Shaul Hachalia, quando escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 12, ele conta uma revelação, e eu vou ler para vocês o que ele escreve. Ele diz assim: em verdade, passarei agora a contar para vocês algumas revelações e algumas visões no Senhor. Verso 2, ele fala de si mesmo na terceira pessoa e diz: conheço um homem, mas é ele próprio, que há 14 anos passados, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus é que sabe, foi arrebatado ao terceiro céus. Veja que ele foi arrebatado a essa dimensão espiritual. Por isso ele diz ao terceiro céus. Os seus ouvintes sabiam do que estava falando. Deixa eu dar um exemplo mais do seu cotidiano para você entender. Essas lâmpadas que estão aqui, ou essa que eu pedi para pôr aqui atrás, ou a que você tem em casa, ela também tem três elementos que lembram você. A parte física da lâmpada lembra o seu corpo. A energia elétrica que entra em contato com a lâmpada lembra o espírito. E a luz que é resultado desse contato lembra a alma. Veja, Deus fez o homem com a sua própria mão. Tudo ele apenas falou e apareceu, mas o homem ele formou e deixou sua impressão digital no DNA humano. Os cientistas descobriram recentemente o nome do Eterno. Cada célula do corpo humano está escrito o nome de Deus, porque tem a numeração que em hebraico é o tetragrama sagrado. E se repete, por quê? Porque ele fez com a própria mão dele. O próprio nome de Deus, eu não tenho tempo para isso, e eu teria então que ter preparado para você ver. O próprio nome de Deus, quando escrito, você olha para ele e vê um ser humano em pé. De modo que, preste atenção, o único que Deus formou com as mãos foi você. Mas ele formou o seu corpo do pó da terra. E aí ele soprou o espírito dele em você. O fôlego de vida, o ruach. E o homem, quando abriu os olhos, viu o rosto do Eterno. E passou a ser alma vivente, como uma lâmpada que acende. Agora, lâmpada e energia, assim como espírito e alma, se misturam tanto que a gente fala um pelo outro. Por exemplo, quando acaba a energia, o que a gente costuma dizer que acabou? A gente fala acabou a luz, mas na verdade só acabou a luz porque acabou a energia. Então, quando o espírito volta para Deus que o deu, o corpo apaga, se desconecta, porque o Dan, a porta de conexão, quem estuda comigo desde o ano passado vai ter alguns filetos aí de revelação, por causa do extrair do sangue, se desconecta, se despluga da vida. Então, quando Paulo disse todo o vosso espírito e alma e corpo, ele está falando de você de uma maneira completa. Agora veja, o mais relevante é o que vem primeiro. Por isso ele disse todo o vosso espírito. Agora eu vou ensinar você. A sua mente agora vai fazer assim, ó. Pum, vai explodir. Está preparado? 1 João capítulo número 2, verso 16. Tem três coisas que acontecem no mundo e que tentam essas três dimensões que você vê no tabernáculo, que você vê na arca, que você vê nos céus, que você vê na lâmpada, e que é você, espírito, alma e corpo.
1 João capítulo número 2, verso 16. Porque tudo o que há no mundo, a primeira coisa que ele diz que há no mundo é a concupiscência da carne. Você sabe o que é a concupiscência? Não era uma irmã da igreja primitiva, a irmã concupiscência. Poxa, a irmã via dando problema. Não. A concupiscência significa o desejo desenfreado. Então, ele apresenta 3 coisas, preste atenção. O primeiro é a concupiscência da carne. Você pode repetir? Agora o segundo eu vou deixar você encontrar. Qual é a segunda coisa que há no mundo que diz João? O desejo dos olhos. Já viu a frase olho gordo? O desejo dos olhos. Terceiro que ele fala, como se chama? Soberba da vida. E aí ele diz, não procede do Pai. Todo dom perfeito, disse Tiago, vem do Pai das luzes, descendo do alto, em quem não há mudança nem sombra de variação. Mas a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. E aí ele termina no verso 17 dizendo, ora, o mundo passa e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. O que aconteceu com Eva em Gênesis 3:6? Ela foi tentada nessas 3 dimensões. Vamos lá dar uma olhada? Gênesis 3:6. Vendo Eva que a árvore era boa para comer. O que significa árvore boa para comer? Concupiscência da carne. Qual a segunda coisa que Eva viu na árvore? Agradável aos olhos. Qual que você acha que era dos 3 lá de 1 João? O texto já está falando, zói. Tem nem como fugir do zói, está aqui, ó. Vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos. E lá em 1 João chama-se desejo dos olhos. E o terceiro que João falou é a soberba da vida. Mas veja bem, vamos ler em Gênesis 3:6. E viu a mulher que a árvore era também o quê? Para dar intelectualidade, para despertar o cognitivo, para ampliar e recrudescer a cognibilidade humana. Paulo disse que a ciência incha, mas o amor edifica. A ciência orgulha, o saber orgulha. Eu sei mais que você. Essa geração nossa é a que mais tem informação, mas tem pouco conhecimento. Mas ela se ufana da informação, porque ela vai no Dr. Google, se bobear, ela quando vai ao médico, ela pode dizer para o médico, doutor, o que eu tenho é isso e isso. Inclusive eu queria sugerir ao senhor que sugere ao médico. Sugiro ao senhor que coloque aí para mim azitromicina. Escreve aí, doutor, é com A. Inclusive tem o astro. Coloca aí, doutor. Azitromicina. Qual é aquele outro, meu bem? Qual? Aquela que o presidente falou. É hidroxicloroquina. Coloca aí cloroquina. Não hidroxo, é hidroxicloroquina. Porque essa geração tem muita informação, mas tem pouco conhecimento. O conhecimento de Deus transforma, a mera informação não transforma. Quanto tempo você sabe que Coca-Cola faz mal e você continua tomando? E quanto mais eu falar que faz mal, mais você toma. Já tem gente que ficou com água na boca. Por quê? Porque você tem informação, mas não tem o conhecimento que transforma. Satanás tentou a mulher com a falsamente chamada ciência. A árvore seria desejável para dar entendimento. Tomou do fruto, comeu, podia ter ficado só para ela, mas deu também ao seu marido e ele comeu. Sabe por quê? Porque você não é um indivíduo desconectado. Às vezes um jovem diz assim, a vida é a minha. Se eu quiser me entregar à prostituição, sou eu que estou me prostituindo. Se eu quiser me entregar às drogas, sou eu que estou me entregando. Pai, você não tem nada a ver com a minha vida. Mãe, você não tem nada a ver. Meus irmãos, vocês não têm nada a ver com a minha vida. Queria que fosse assim, mas não é.
Quando uma pessoa numa família se torna um drogado, toda a família precisa de terapia e de recuperação. Quando uma pessoa da família adoece, toda a família fica em torno daquele adoecimento. Quando uma pessoa da família fica desequilibrada emocionalmente, se torna nervosa, grosseira, xinga o tempo todo, desestabiliza a família inteira. Não é possível pensar em si como algo isolado. Agora o Senhor Jesus foi tentado, preste atenção, quem estava no culto domingo passado, quem não estava, precisamos ser mais firmes, não um domingo sim, 2 não, porque senão você fica perdendo o conteúdo e aí não sabe do que está se falando. Por exemplo, Jesus no deserto é tentado pelo diabo, em quantos rounds? 3 rounds, por quê? Porque ele foi tentado no corpo, na alma e no espírito. Eu vou mostrar para você como ele foi tentado na concupiscência da carne, como ele foi tentado na parte exterior. Transforme essas pedras em pão, se tu és o Filho de Deus. Por quê? Porque a fome é uma das pulsões mais profundas do ser humano e uma das necessidades físicas mais básicas. Mas a segunda tentação de Jesus é a tentação na alma. Preste atenção. A concupiscência da carne e o segundo qual que é? A concupiscência dos olhos. Quem já ouviu falar que os olhos são a janela da alma? Pois bem, Satanás mostrou a Jesus os reinos desse mundo e a glória dele, e disse: tudo isso te darei se prostrado e me adorares. Na ordem da tentação ela parece como a última, porque na alma é que o diabo pega você, porque o espírito está pronto, mas o diabo não vai conseguir te pegar na sua alma, porque o Jesus que está vivendo dentro de você já venceu ele na cruz do Calvário. Preste atenção, levou ao pináculo e disse: você não precisa ir à cruz para todos atrair a ti, porque Jesus havia dito: quando eu subir na cruz, todos atrairei a mim. João capítulo 3. Satanás diz: tem um jeito mais fácil? Para que passar pela cruz? Tem um jeito muito mais fácil? Tem uma pirâmide para você ganhar dinheiro? Tem um trambique que eu estou arrumando aqui que você vai ganhar dinheiro muito mais fácil com as drogas? Nós temos uma igreja em uma comunidade do Rio de Janeiro, onde tem muito tráfico de drogas. E um dos garotos convertido, transformado, estava catando algumas coisas para vender, para ajudar a mãe dele, um menino. E passou um rapaz com a moto e disse: para que você está catando isso aí? Vamos lá, você fica lá, trabalha para a gente, só entrega o papelote, você vai ganhar muito mais do que isso. Ele disse: querido, não é a quantidade que eu vou ganhar, eu já ganhei a vida eterna e eu não largo meu Jesus por nada. Eles estiveram aqui testemunhando no evento de homens, e alguns desses lancharam conosco no gabinete. Uma escolha feita por uma convicção que há no espírito, não é uma coisa de alma. O crente que vive por alma, um dia ele está lá em cima, outro dia ele está lá embaixo. Se tudo der certo, ele está animado. Se tudo der errado, ele vive pelos sentimentos. Ele é almático. Eu vou te explicar isso hoje, você vai entender por quê. Porque o justo não deve andar em alma, deve andar em espírito. Por que o justo não vive pelos sentimentos? O justo vive pela fé. Fé não é um sentimento, não tem nada a ver com sentimento. É uma consciência, é uma convicção. Não tem nada a ver com emoção. Eu não estou sentindo nada aqui, é uma convicção. Após estar sentindo Deus aqui, não, eu sei que Ele está aqui, não é sentindo. Então não tem a ver com circunstância. Quem vive pela circunstância, vive pela alma. E os crentes de hoje são muito almáticos, são muito, tudo é alma, é sentir, não sentir. E a fé não tem nada a ver com isso, é uma convicção que está no espírito. E aí Satanás leva Jesus ao pináculo do templo, numa visão, e diz para ele: olha o pessoal chegando para o culto no templo, e aquela multidão subindo. Pula, que os anjos vão te segurar pelas mãos, você vai ter uma chegada apoteótica, você vai ter uma descida hollywoodiana, os anjos vão te segurar nas mãos, porque o Salmo 91 fala isso. E você vai chegar de uma maneira maravilhosa e todo mundo vai dizer: esse é o Cristo. Você não precisa morrer na cruz.
Você não precisa de sacrifício. Não precisa ser um trabalhador honesto. Você não precisa procurar os caminhos corretos para fazer as coisas. Você não tem que esperar o casamento para casar, para ter relação sexual, para desfrutar da pele. Não. Quem te disse isso? Você não precisa nem de igreja. Célula para quê? Você é igreja. Aí encolhe a sua teologia num comprimido, porque essa é a maior mentira contada nesse tempo. Porque biblicamente você não é a igreja. Nem você que está aqui, nem você que está em casa. Igreja é uma coletividade, é relacionamento. Então nós somos a igreja, individualmente não. E aí Jesus Cristo disse para Satanás: mas também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Jesus estava dizendo: se o Pai preparou para mim o cálice, eu vou tomar o cálice. Se o jeito deles gostarem de mim é morrendo na cruz, é assim que vai ser. Se a forma de atraí-los a mim é sangrando naquela cruz, eu vou sangrar naquela cruz. E quem é que ia adorar um morto de 2000 anos atrás? Nós que sabemos que ele ressuscitou, e nós hoje pregamos a cruz, cantamos a cruz, cremos na cruz, e ele é o mais amado que milhares. Só quem ama o Senhor dê o melhor aplauso que puder. Tem um atalho fora da cruz, mas prefira o caminho e prefira a cruz. Deixa eu te ensinar agora essas 3 áreas da sua vida, o que você vai fazer com elas esse ano, para você ter um ano abençoadíssimo. Eu vou agora fazer ao inverso, tá? Paulo começou do jeito certo, espírito de dentro para fora, espírito, alma e corpo. Eu vou fazer o contrário, para terminar no que é mais importante. Corpo. O que você tem que fazer com o seu corpo esse ano? 3 coisas básicas, toda pessoa inteligente precisa fazer. Tem mais, mas essas são as básicas. Primeiro, cuidar da alimentação. O que você come determina quem você é fisicamente. O que você come determina como você se sente fisicamente. Você precisa diminuir os fast foods. Você precisa diminuir as coxinhas. Você precisa cortar os quibes. Você não é cortar para comer, não, é cortar. Você precisa parar de comer cachorro quente todo dia. Se você vê uma salsicha sendo feita, você vai pensar várias vezes. E se você está aqui me ouvindo e tem uma barraca que vende cachorro quente, não precisa ficar triste comigo, que eles não vão deixar de fazer isso porque eu estou falando. O que é uma pena. A maioria do que se ensina entra no ouvido e sai pelo outro. Pode ficar tranquilo, tem gente que está sendo despertado. Falou: só por isso quando sair daqui eu vou comer 5. Porque as pessoas vivem pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e atrás da soberba da vida. A mesma árvore do Éden que tentou Eva, continua tentando cada um de nós a cada esquina da nossa vida, a cada semana e a cada dia. Você precisa tomar uma atitude com a sua alimentação, pelo menos de segunda a sexta. Coma para viver, não viva para comer. Talvez não vai te dar tanto prazer assim no início, de segunda a sexta. É chocante quando você se dá conta que os intensificadores de sabor surgiram de 400 anos para cá. De 400 anos para cá surgiu o açúcar branquinho que você conhece, refinado. É impressionante você imaginar, por exemplo, hoje se eu colocar o açúcar branquinho, eu não consigo tomar nada com açúcar branquinho. Porque é um exercício que você faz. Você não pode deixar o diabo destruir o seu futuro. O maior problema de fumar não é que tem um versículo que diz não fumeis. Onde está o versículo? Não é isso inteligente. É que o cigarro vai sabotar o seu futuro. O cigarro vai tentar encurtar a sua vida. A Coca-Cola vai tentar te puxar para baixo. Um xarope que nem hidrata. Aquilo nem hidratar não hidrata. Então você precisa pelo menos cortar de segunda a sexta. Para quando você for numa festinha, alguém te oferecer, aí você vai e toma meio copinho de plástico.
Tem gente dizendo, como está amarrado? Como é que uma pessoa dessa vai para o céu? Se ela não consegue largar a Coca-Cola. Se os nossos irmãos lá no Oriente Médio estão indo para o culto, arriscando o pescoço, porque pode encontrar no meio do caminho, não é coronavírus, é o ISIS, é o Boko Haram. É gente radical que vai querer matá-los, porque é o povo da cruz. E eles dizem, tomara que encontre, porque morrendo o meu corpo eu entro na eternidade com Cristo. Gente que se converteu. Esse evangelho ocidentalizado, a gente não consegue diminuir a Coca-Cola. A maioria dos acordos que as pessoas fizeram consigo mesmas na virada do ano, estudos mostram que de cada 100 pessoas que fizeram um compromisso, sabe aquela caminhada que você ia fazer? 98% quando chega no início de fevereiro, eles falam até o dia 2 de fevereiro, não terão feito nada. Só 2% de cada 100, só 2 pessoas terão feito o que prometeu na virada do ano. Mas eu estou olhando para uma delas aqui. Você vai conseguir. Alimentação, exercício físico, é se mexer. O problema é que você quer começar com muito, pouquinho. E descanso. A noite foi feita para descansar. Por isso que Deus apaga a luz quando daí dando as 18 horas ele apaga a luz de lá em cima para a gente dormir. Mas nós inventamos a lâmpada incandescente, por causa de Thomas Edison. E hoje em dia dormir meia-noite é dormir cedo. Dormir 1h da manhã é dormir cedo. E a gente troca a noite pelo dia facilmente. E aquilo que o corpo começaria a produzir para dar o sono já não interessa mais, porque está tudo alterado. Desde o leite que a gente tomou nas gôndolas dos supermercados até o restante da nossa alimentação dos últimos 30 anos, toda adulterada. Você imagina leite, um produto que se você botar aqui agora na mesa, deixar com calor desse, de hoje para amanhã está azedo. Como é que esse troço fica 6 meses no supermercado, dentro de uma caixa, sem estragar? Só você pensar. Você vai ver a quantidade de conservante podre. Aquilo não é mais leite. Alguns já estão proibidos de escrever leite na caixa e tem que escrever bebida láctea, à base de leite, porque não é mais leite. Alimentação, exercício, descanso. Isso é o corpo. Isso é o que menos eu tenho que te falar. Nem estou muito preocupado com isso. Pode sair daqui e comer seu cachorro quente se quiser. Mas tente cuidar da sua alma também. O que é que nós temos na alma? A alma tem intelecto, emoções e vontade. Então a alma diz, eu penso, eu sinto, eu quero. Toda vez que você diz eu penso, eu sinto, eu quero, é a alma falando. A alma é cheia de mimimi. A alma é cheia de coisinha, de exigência. A alma é vaidosa, que feriu o meu orgulho. Não era nem para você ter orgulho. A alma diz, mas por que comigo? Eu pergunto, por que não com você? A alma diz, por que logo comigo? Por que não com você? A alma é cheia de exigências. Sabe o que nós vamos dar para ela? Não o que ela quer. Nós vamos dar 3 coisinhas para a alma. Número 1, livros. Você vai ler livros esse ano. Livros bons. Não é porcaria. Não é... Vou nem falar que vai atiçar a curiosidade. Eles ficam esperando falar o ruim para anotar. Fica registrado na alma. Pode ver, tá adulto conversando um monte de assunto. As crianças estão brincando, elas não olham. Um adulto solta um negócio assim estranho que a criança não pode ouvir. No mesmo instante as crianças param de brincar e olham. Hã? Porque a alma é puxada por essas coisas. Por isso que notícia ruim vende. Número 2, que nós vamos dar para a alma. A alma não quer isso, ela quer se encolher, mas ela precisa disso. Relacionamentos. Nós vamos dar relacionamentos bons. Todo relacionamento te puxa um pouco para baixo. Então é melhor você ter os melhores relacionamentos. Seja seletivo nos relacionamentos.
Se relacione com gente que te inspira para o bem. Gente que te puxa para você ser melhor que você é. Terceiro, introspecção. Precisamos ficar um pouco com a gente mesmo. Olhar para dentro. Tem gente que nem na hora da oração ele fecha os olhos. Ele não consegue se conectar com ele mesmo. Ele tem dificuldade de ficar consigo. Ele não se suporta. Você precisa gostar de você esse ano. Você precisa gostar de estar com você esse ano. Porque quando você descobrir quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. E terceiro, e o mais importante de todos, espírito. O quê? O quê? Fala forte esse, o quê? Vamos dar para ele. O espírito precisa. Número 1, oração. Seu espírito precisa de oração. E a oração, você é ajudado nela quando congrega, que já tivemos um tempo de oração com o pastor Charden. Tomara que você tenha aproveitado. A célula tem um momento de oração. O devocional eu vou te ensinar. Faça o 5, 5, 5, 5. Se você fizer isso, tá tudo bem. O que é o 5, 5, 5, 5? Faz assim, 5. Vamos lá, agora fala 5, 5, 5, 5. Você falou quantas vezes o 5? 4 vezes. Então são 5 minutos falando com Deus. 5 minutos em silêncio, ouvindo Deus, pensando no que você falou com Deus. Vão vir coisas na sua cabeça, do céu. Os próximos 5 minutos, lendo a palavra de Deus. E os últimos 5 minutos, põe uma música tocando e cante. Mas sou desafinado, apóstolo. Deus aguenta. 5, vamos lá, vamos falar 4 vezes isso, vamos lá. 5, 5, 5, 5. Outra vez. Última vez. Ok, então a próxima coisa é jejum. Apóstolo, não gosto de jejuar. Se você não aproveitou as 2 primeiras semanas do ano para jejuar, você já perdeu 2 semanas, você só tem 50 semanas pela frente. Porque Deus te deu 52 semanas novinhas, 2 já passaram. Hoje está começando já a terceira. Eu já jejuei 2 vezes. Porque esse ano, fora qualquer outro processo de jejum, eu tenho o meu dia específico de jejum. Você pode escolher um dia de semana e dizer, esse dia é meu dia de jejum. E eu gosto de ficar até a viração do dia, até as 18 horas. Mas você pode ficar até as 3 da tarde, pode ficar até meio-dia. O que não pode é aqueles que entregam quando acorda. Acorda, eu vou fazer o desajuno, vou entregar o jejum. Não, precisa ter um tempo, você precisa sentir. Mas o jejum te ajuda no quê? Na humildade. Se você for humilde, você vai ter um ano vitorioso, irmãos. Mas nós somos muito vaidosos, muito narizinho empinado, muito. Não volto mais naquela igreja porque fulano não falou comigo bom dia. É a máscara dele que não deixou você ouvir. Você precisa desviar por causa disso. Então não seja tolo, seja humilde, dependa de Deus e ajuda no domínio próprio, porque o corpo está te pedindo algo que é legítimo e você está dizendo agora não. Espera, que a nossa geração bota a coisa no micro-ondas, aperta e fala, esse troço está demorando, hein? Tem que trocar esse micro-ondas. Mas antigamente se colhia o milho, passava aquilo para virar um pozinho, depois que virava um pozinho, fazia massa. Aí lá para meio-dia estava botando no forno. Quando saía do forno, meio-dia e 40, os meninos iam pôr a mão, já tomava tapa na mão. Espera, o negócio está quente ainda. E lá para as 3 da tarde sentava a família em torno da mesinha. Que maravilha. E todo mundo participou, ajudou a colher, ajudou a fazer alguma coisa. Então agora é tudo assim, muito rápido e por isso com muita reclamação. O jejum trabalha isso em você, o controle. Opa, agora não, estou com fome, mas espera. Fica quieto, fica no teu lugar. Nosso Deus não é o ventre, nosso Deus é o Pai Todo-Poderoso. E terceiro, Bíblia. Bíblia vai te ajudar no conhecimento, discernimento, comunhão, generosidade. Quais são as 3 coisas que Jesus espera do cristão? Quais são as 3 coisas? Nem lembram mais, ouvintes esquecidos. Generosidade, oração e jejum.
quando deres esmola, quando orardes, quando jejuardes. Não é se, está em Mateus 6. Pode ler esse capítulo umas 577 vezes até decorar as 3 coisas que Jesus espera e que estão escritas ali. Agora, com o corpo, me relaciono com a matéria. Com a alma, me relaciono com pessoas. É mais importante. Com o espírito, me relaciono com Deus. Com o corpo, me relaciono com a matéria. Com a alma, me relaciono com pessoas. Com o espírito, me relaciono com Deus. Mas também só com o espírito eu consigo me relacionar com essas 3 coisas: com coisas, com pessoas e com Deus. Porque o espírito tem 3 partes. A primeira parte do espírito se chama comunhão. Como se chama? Essa é a parte que eu me relaciono com Deus. A segunda parte do espírito se chama intuição. Como se chama? Você precisa trabalhar o seu espírito esse ano. Intuição é aquele feeling, é aquela eureka, é aquela percepção que você tem e não sabe explicar como tem. Intuição, isso está no espírito humano. E terceiro, consciência. Com a intuição eu me relaciono com as pessoas, e com a consciência eu me relaciono comigo mesmo. Com a comunhão eu me relaciono com Deus. Com a intuição com as pessoas, e com a consciência eu me relaciono comigo mesmo. Então, através do Espírito nós temos comunhão com Deus, temos intuição para os relacionamentos interpessoais e temos consciência para nos relacionarmos conosco mesmo. Está claro até aqui? Então preste atenção no que eu vou falar agora, porque é isso que você precisa entender. Ajuste o seu espírito e a sua alma vai ser arrumada e o seu corpo vai ser abençoado. Através do seu espírito você resolve todas as áreas da sua vida. Nosso problema é que nós desprezamos a espiritualidade. Esquecemos que em João 4 diz que Deus é espírito. E para eu me conectar com Ele, eu preciso estar na mesma frequência. Deus não desce no pátio, Deus não desce no lugar santo, Deus só desce no santo dos santos. Não tem janela no primeiro andar, não tem janela no segundo andar, só tem janela no terceiro andar e é para cima. Veja, Deus não está no primeiro céu, Deus não está no segundo céu, o trono de Deus está no terceiro céu. O Espírito é o que dá vida. Veja o que Jesus falou em João 6,63. O Espírito é o que vivifica. A tradução que eu escolhi para pôr atrás de mim fica melhor compreendida. Em vez de vivifica, diz o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu vos disse não são palavras almáticas, não são palavras do mundo físico, são espírito e vida. Então as palavras de Jesus não são as palavras de um coach da alma. As palavras de Jesus são palavras espirituais. As palavras de Jesus não são de autoajuda. As palavras de Jesus são de ajuda do alto. As palavras de Jesus são para trabalhar suas emoções. As palavras de Jesus dão consciência ao seu espírito. Nada contra um coach, principalmente se esse coach for cheio do Espírito Santo. Aí é diferente. Jesus não era um humanista, Jesus era um líder espiritual. Jesus não é alma vivente, Jesus é espírito vivificante. 1 Coríntios 15, versículo 45, diz assim: o primeiro Adão foi feito alma, o último Adão foi feito espírito. Está lá na sua Bíblia e você não vê. O primeiro Adão foi feito alma que vive. O último Adão, que é Jesus, foi feito espírito que dá vida. Então o primeiro Adão foi feito alma vivente, e o último Adão foi feito espírito vivificante. Por que o espírito é o mais importante? Porque é lá que a gente se conecta com Deus. Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais profundo do ser. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo.
Mateus 23, 26. Fariseu cego, limpa o espírito, limpa por dentro e por fora vai ficar resolvido. Minha espiritualidade determinará a minha vitória em todas as áreas da minha vida. Vir para o domingo no culto não é o resto que eu estou dando para Deus. Dei o meu melhor na segunda para o meu patrão, dei o meu melhor na terça para mim mesmo, dei o meu melhor na academia na quarta, dei o meu melhor nos cursinhos que estou fazendo na quinta. Domingo sobrou um bagaço, eu deixei para Deus. Não, domingo é o primeiro dia da semana, não é o sétimo. Então nós precisamos dar o primeiro lugar para Deus. O mais interior do homem é o espírito. Coisas espirituais primeiro, depois coisas almáticas, depois coisas físicas. O que a palavra diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se eu coloco Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas vão se ajustar embaixo. Mas se eu coloco outras coisas em primeiro lugar, eu não vou achar um lugar para enfiar Deus depois. Se eu coloco qualquer coisa antes de Deus, não vai sobrar para Deus. Por isso, quando Jesus nasceu, não havia lugar entre os homens. Ele teve que nascer numa manjedoura. Por isso Marta estava atarefada, enrolada, como alguns de vocês estão. No dia 16 de janeiro já está enrolado. E reclama com Jesus: mestre, não te importas que eu estou aqui sobrecarregado, enrolado, enquanto minha irmã está sentada nos seus pés escutando a pregação? Aí é mole. E Jesus vira para ela e diz: Marta, Marta, você está enrolada com tantas coisas, uma só é a fundamental. Maria escolheu a boa parte, e isso ninguém, nem eu, vou tirar dela. A boa parte é quando eu valorizo as coisas espirituais primeiro, mas nós pensamos nas coisas espirituais por último. Por que não sobra para o dízimo? Por que não sobra tempo para ler Bíblia? Por que não sobra tempo para orar? Por que não sobra tempo para ir na célula? Por que não sobra tempo para Deus? Porque se sobrar, você vai dar sobra para Ele. Deus não quer sobra. Tira primeiro o que é de Deus. Os primeiros minutos do dia, o primeiro dia da semana, o primeiro mês do ano, o primeiro lugar dos meus pensamentos. Antes de pegar o meu celular quando eu acordo pela manhã, para ser tentado a responder mensagens e resolver problemas, primeiro eu me conecto com Deus, eu fortaleço o meu espírito, e aí sim eu estou pronto para enfrentar o dia. Eu vou lhe dar o conselho que vai te salvar esse ano, e eu vou terminar com ele. Abre o teu espírito, porque eu vou falar uma vez só. Depois você pode ler sozinho se quiser, e tomara que entre, porque agora está saindo com óleo. Provérbios 16:3, na Nova Versão Internacional. Consagre ao Senhor significa: ponha em primeiro lugar. Tudo o que você faz, põe Deus em primeiro lugar. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos vão ser bem-sucedidos. Fique em pé comigo no seu lugar para a gente falar com Deus. Esse é a melhor dica para 2022. Consagrar ao Senhor tudo o que você tem.